Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo em Salmos 116. Assim está escrito: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. O texto que vamos meditar na oportunidade, falando sobre a demonstração de amor e gratidão a Deus pela salvação realizada. O salmista começa este salmo diante de uma situação que nós encontramos que ele passou por alguns momentos nada fáceis, muito complicados, muito difíceis, perigosos, mas ele atravessou. E não atravessou na sua autoconfiança. Ele atravessou porque ele tinha um comprometimento, ele servia ao Senhor, e quando ele viu as coisas tornando-se difíceis diante dele, ele logo correu para o Senhor. E o importante é que todo o salvo, ele tem esta convicção de que quando as coisas começam a acontecer, ele se dirige com muita pressa à presença do Senhor. E em muitas das vezes o clamor, num momento como este, é: apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Como quem diz, o Senhor precisa agir rápido, porque percebo que a situação é muito difícil. Então é preciso que haja uma intervenção rápida do Senhor. Este é o nosso pensamento. Mas Deus tem a sua maneira e a sua forma de agir. Haja vista que o próprio nome do Senhor é Já. É um dos nomes de Deus, estão relatados no Salmo. Mas ele tem um momento
a hora certa de mover a sua mão e de vir em socorro do seu povo. Deus não perde nada. Ele sempre está atento a tudo e a todos. E aqui o salmista, observando o cuidado, a maneira como Deus se manifesta em situações perigosas e difíceis, como estas que ele estava atravessando, nasce no coração dele um tributo de gratidão, motivado pelo amor que ele tinha para com o Senhor. Em primeiro lugar, por ter sido alcançado pelo Senhor, por experimentar a sua graça e misericórdia, o seu cuidado, a proteção, a provisão, o livramento, a direção, a proteção de Deus. Então, quem tem estas experiências com Deus, ele se levanta diante do Senhor para um tributo de gratidão. E era o que o salmista estava fazendo. Ele estava misturando o amor com a gratidão e demonstrando isso diante de Deus. O amor sincero, puro em seu coração. E a gratidão, que era o reconhecimento da presença, do poder, da ação de Deus em seu favor, que culminou com o seu livramento de situações embaraçosas. No verso 1, ele diz assim: amo ao Senhor. Por quê? Porque ele me ouviu. Então, entendemos que o salmista tinha esta intimidade com o Senhor, esta comunhão firme e segura de falar, clamar, suplicar, pedir, implorar, rogar, e o Senhor se dispor a ouvir. Ele diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Veja que Deus conhece a voz de cada um de nós. É inconfundível a nossa voz. E o Senhor ouviu a minha voz e a minha súplica. Duas coisas o salmista revela aqui. O Senhor ouviu a voz, identificou de quem era, mas ouviu também o que aquela voz estava dizendo. Ou seja, qual era a súplica, qual era o pedido que o salmista estava fazendo ao Senhor. Ele estava, no momento, como eu já disse, precisando de um socorro bem presente, porque o momento era de angústia, era de ameaça, era de pressão, era de sofrimento, era de perseguição. E ele diz o seguinte: o amor dele era voltado a Deus por ter ouvido a sua voz e a sua súplica, e porque, ao ouvir a voz e a súplica, o Senhor, no verso 2, diz: inclinou para mim os seus ouvidos. Esta é a maneira gloriosa de Deus ouvir o clamor do seu povo. É que ele inclina os ouvidos para ouvir, para receber o pedido. Quando o Senhor se inclina, é porque ele agrada-se daquele que está clamando a ele. Todas as ações em que Deus se inclinou ao ouvir a voz ou o clamor do seu povo, do seu servo ou da sua serva, isto identifica que aquele ou aquela é alguém a quem o Senhor ama, conhece e tem prazer ouvir-lhe a voz e providenciar-lhes a resposta necessária. Porque há aqueles que clamam e não há movimento de Deus. Em muitos casos o Senhor mesmo disse: ainda que clame a mim,
eu não os ouvirei. Então, quando a pessoa chega a este ponto, de que Deus diz que ainda que ela venha a clamar no seu sofrimento, na sua necessidade, e o Senhor diz, eu não ouvirei, significa que esta pessoa ultrapassou todos os limites necessários da comunhão com Deus e foi além por caminhos estranhos e com isto trouxe para si marcas impróprias que interromperam a sua comunhão, que mancharam a sua vida e que não agradaram ao Senhor. E por isso o Senhor disse, não os ouvirei. Mas aqui este salmista diz-nos aqui, o Senhor ouviu a voz, o Senhor ouviu a súplica, o Senhor inclinou os ouvidos e o Senhor fez mais alguma coisa que nós vamos observar no decorrer. Então, amar ao Senhor, ele disse, e a demonstração deste amor é invocá-lo enquanto viver. É estar sempre atento, procurando agradar a Deus, através da invocação, através do louvor, através da adoração, através da oração. Estas são as maneiras com que aqueles que servem a Deus demonstram diante do Senhor o amor que domina o seu coração. Mas é notório e necessário que se diga, o nosso amor é o resultado do amor de Deus por nós, porque a Escritura afirma, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, primeiro veio para nós a demonstração gloriosa e permanente do amor de Deus, um amor eterno, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sem interesse. E este amor de Deus por nós, que nos atraiu, que trouxe tantos bens para a nossa vida de comunhão, despertou no nosso interior o nosso amor como tributo de gratidão diante do Senhor a quem servimos. E ele diz, então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Então ele disse, invocá-lo-ei enquanto viver. Qual era a situação do salmista? Ele não estava tomando uma brisa. Ele não estava deitado numa rede. Ele não estava no momento de meditação. Diz-nos aqui, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha a situação. Se neste momento a pessoa não tem experiência com Deus, não tem a comunhão assegurada com Deus, quando enfrentar esta situação, ela se deixa levar. Cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno. Como que é a angústia do inferno? Como é esses cordéis de morte? E diz mais ainda, encontrei aperto e tristeza, pressão, sufocamento, intimidação, provocação, todo tipo de coisas que vêm para destruir, para derrotar, para derrubar as pessoas, para silenciá-las de uma vez por todas. Mas a experiência do salmista com Deus falou mais alto numa situação tão melindrosa e perigosa como esta, em que ele pôde invocar o nome do Senhor. Tudo estava cercado. Parece até que ele estava imobilizado no lugar.
mas a boca dele estava aberta e o coração estava ligado com Deus. E ao abrir da boca, ele diz: então invoquei o nome do Senhor, porque no nome do Senhor há livramento. Dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Tudo isto foram resultados de uma experiência profunda do homem com Deus, da mulher com Deus. Ele passa a ter esta percepção gloriosa e a manifestação destes atributos de Deus na vida, estas qualidades que vêm ao nosso encontro e faz tão bem para a nossa alma. Ele diz: o Senhor guarda aos simples, estava abatido, mas ele me livrou. Deus proporcionou um livramento para o salmista. Então nós observamos aqui, no verso 1, o Senhor ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica. O Senhor ouve. No verso 3, no verso 6, diz: o Senhor guarda os simples. Então o Senhor guarda, protege. E diz ainda: mas ele me livrou. Quer dizer, o Senhor livra. Então o Senhor ouve, o Senhor guarda, o Senhor livra. Então são ações de Deus em favor do seu povo. Então ele se volta agora para a sua alma, que estava cercada por cordéis de morte, angústias do inferno e aperto e tristeza. Agora ele diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Aquela turbulência, aquele momento, aquele barulho, aquela pressão, aquela dificuldade, ela não vai me dominar. Minha alma volta a teu repouso. Como que diz? Descansa em Deus. Como o salmista diz num outro salmo: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O bem que Deus faz à nossa alma traz-nos a tranquilidade, a paz, o sossego, a confiança. E veja no verso 8, o que ele diz que o Senhor fez para ele. Ele diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Estava em perigo de morte. Mas ele diz: tu livraste a minha alma da morte. Livraste os meus olhos das lágrimas, do choro, do aperto, da tristeza, e os meus pés da queda. O Senhor me livrou para que eu não escorregasse, para que eu não caísse. O Senhor manteve de pé. O Senhor manteve a alma livre da morte, os olhos livres da lágrima e os pés livres da queda. Como o salmista já tinha declarado diante do Senhor o seu amor por ele e a sua decisão de invocá-lo enquanto viver, ele agora aqui começa a tomar algumas decisões, comprometimentos para com Deus. Ele começa no versículo 9 dizendo: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes.
Em vista de tudo quanto o Senhor tem feito em mim e por mim, eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Não importa se fácil ou difícil se tornar a caminhada, mas eu estou decidido. Eu andarei perante a face do Senhor. O Senhor pediu isto para Abraão numa certa ocasião. O Senhor chega-se a Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. E aqui o salmista diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Isto é que marca as coisas que são valorosas para quem serve ao Senhor. Ele tem estes comprometimento diante do Senhor. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O verso 10, ele afirma: cri, por isso falei. Quando nós falamos aquilo em que cremos, isto significa a convicção, a certeza que está no nosso coração, aquilo que fundamenta a nossa fé, a nossa esperança, a nossa comunhão, a nossa harmonia com o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Cri, por isso falei. O apóstolo Paulo também disse: cri também, por isso falei. Estive muito aflito. Olha aqui, a aflição do salmista não foi pouca coisa, não. Foi coisa séria, pesada, profunda, comprometedora. Mas ele esteve muito aflito e chegou até pensar na precipitação. O pensamento, numa hora como esta, ele parece que fica divagando. E ele disse: todo homem é mentira. Mas então ele se lembrou do cuidado, da mão do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor e tudo que ele tinha assegurado diante de Deus, comprometido a sua vida, o seu modo para servir ao Senhor. Então ele chega no verso 12 e ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, porque ali ele foi direcionado por Deus. Ele diz no verso 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha quantas coisas o Senhor fez por ele. O Senhor ouviu, o Senhor livrou, o Senhor guardou, o Senhor defendeu, o Senhor sustentou, o Senhor protegeu, manifestou a misericórdia. Tudo isto o Senhor fez pelo salmista. E ele diz agora: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? O salmista, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então ele diz, ele começa com o seu comprometimento. Ele já disse aqui: andarei perante a face do Senhor na terra do vivente. Este foi o propósito dele. O primeiro propósito: andar perante a face do Senhor. Segundo propósito, no verso 13: tomarei o cálice da salvação, do livramento, da vitória, da proteção, da direção. No verso 14, ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, mas vou fazê-lo agora, na presença de todo o seu povo.
Eles precisam saber que quem serve a Deus faz votos e cumpre-os diante do Senhor e da presença do seu povo. Salomão deixou escrito: melhor é que não votes do que votar e não pagar. Mas o que votares, paga-o. E aqui o salmista está dizendo: pagarei os meus votos ao Senhor. Quando ele fez estes votos, certamente foi no momento difícil, do sofrimento, da angústia, do choro, do aperto, ele ali foi levado a fazer diante de Deus um voto. O voto é um comprometimento, é uma promessa. Nós fazemos um pedido a Deus e quando o Senhor nos responder, nós prometemos oferecer algo ao Senhor. E o salmista agora, depois de ter passado por esta experiência, por este vendaval, por essa situação tão perigosa, em que a mão de Deus o conduziu com firmeza e segurança a um lugar seguro. Ele agora disse: pagarei os meus votos, porque o Senhor ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, minha súplica. Então pagarei os meus votos agora, na presença de todo o seu povo. Então, os votos devem ser pagos no momento da vitória recebida. Ele fez o voto, a vitória veio, ele disse: pagarei agora. Há muitas pessoas que às vezes em situações semelhantes a esta, eles fazem votos diante do Senhor. E o Senhor Deus dá a vitória, dá o livramento, dá a resposta, e as pessoas ficam delongando com aquele voto. E passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, passa 5 anos, tem os que até passa 10 anos. Eles estão em dívida com o Senhor. Não é obrigado a fazer um voto. Mas uma vez que fez um voto ao Senhor, é obrigado a pagá-lo ao Senhor. Porque senão fica em aberto. E ele disse: pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. No versículo 17, ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Pagou o voto e ainda ofereceu sacrifícios de louvor. Certamente este louvor trazia em si palavras que faziam referências àquele estado e à maneira como Deus o livrou. Sacrifícios de louvor. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 13, ele deixou registrado a seguinte palavra. Capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O salmista estava dizendo: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome. E mais uma vez repetiu: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazer na presença de todo o teu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Que momento difícil atravessou este salmista. Mas a vitória veio. A gratidão dele, em função do amor que tinha para com o Senhor, foi demonstrado nos compromissos que ele assumiu diante de Deus. Quem sabe você está atravessando por uma situação difícil e complicada. Parece que tudo está perdido. Mas se no teu coração há a firme convicção da tua fidelidade,
lealdade, transparência diante de Deus e a presença dele na tua comunhão, invoca o Senhor, clama ao Senhor. Ele vai ouvir a tua voz e vai ouvir a tua súplica, e vai inclinar os ouvidos e vai mover-se em livramentos para a sua vida. E você se levantará como salmista para demonstrar a gratidão a Deus em função do teu amor e do resultado dos livramentos que o Senhor te concedeu. Siga firme por este caminho. O que aprendemos aqui com o salmista? Aprendemos que uma vida de comunhão com Deus, ela traz resultados maravilhosos. Não importa em que ambiente ou situação estejamos atravessando, pode ser a mais perigosa e difícil, mas sempre haverá um mover de Deus, um sinal da presença de Deus na nossa vida. E foi isto que o salmista encontrou. Em primeiro lugar, ele disse: o Senhor ouviu a minha voz e a minha súplica. Em segundo lugar, ele disse: o Senhor livrou a minha alma. Terceiro, o Senhor guardou os simples. E ele abre. O que o Senhor fez? Porque ele estava com cordéis de morte a lhe cercar. Estava com angústias do inferno. Estava com aperto e tristeza. O Senhor livrou a alma da morte, os olhos da lágrima, os pés da queda. Livramento estupendo, marcante, seguro. E ele então convida a alma a voltar ao lugar de repouso na presença do Senhor. E toma algumas resoluções, ou seja, ele se compromete diante de Deus a fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, ele prometeu andar perante a face do Senhor. Em segundo lugar, ele prometeu tomar o cálice da salvação. Em terceiro lugar, ele prometeu pagar os votos ao Senhor. Em quarto lugar, ele prometeu oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Então são ações de quem realmente ama ao Senhor e sabe no momento difícil clamar a Deus, esperar por Ele, porque Ele chega sempre na hora certa e promove o livramento. E este livramento despertará no coração do fiel, do salvo, de quem serve a Cristo, de quem adora a Deus, expressões de gratidão e de comprometimento para uma comunhão mais firme, mais segura, mais produtiva diante do Senhor. E que isto possa marcar também a nossa vida e possamos estar comprometidos com o Senhor e servi-lo com amor, alegria e fidelidade, porque o livramento de Deus para nós nunca faltará. Deus sempre proverá livramentos para o seu povo. Não importa a condição em que estejam, ao clamarem, ao se posicionarem, o Senhor se manifestará com vitória, com livramento. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.